Tudo ok? Então, podemos iniciar a nossa reflexão de hoje. Meu nome é Valéria, o pessoal no centro me chama de Val, para fazer a aula número 12 das nossas reflexões sobre os chakras e a meditação segundo o Espiritismo. Nós já falamos de bastantes aspectos e hoje nós vamos trabalhar com o passe espírita. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. O passe espírita é a relação que ele tem com os chakras, certo? Vamos iniciar com uma oração, pedindo a Jesus, pedindo a espiritualidade superior, pedindo aos nossos anjos, aos nossos mentores, que possam nos preparar para esse momento, que possam abrir o nosso canal de luz, né, no chakra coronário, nosso canal de entendimento através do chakra frontal, para que a gente possa absorver tudo que vai ser dito, para que a gente possa proferir tudo que precisa ser aprendido, tudo que precisa ser colocado de uma maneira bem interessante, para que todos possam compreender a importância dos chakras estarem harmonizados, para que os passos mediúnicos possam, então, ser eficientes. E entender também de que maneira o passe espírita vai poder contribuir com aquele que está recebendo para poder harmonizar e equilibrar os chakras dele. Então, pedimos a ajuda aí da espiritualidade superior, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, de Jesus, para que tudo saia da melhor forma possível. Assim é, que assim seja. Então, a gente vai trabalhar essa visão aí do passe espírita, né? Com a relação que ele tem com os chakras. Essa, pessoal, é a nosso penúltimo encontro. Semana que vem nós vamos ter o nosso último encontro nesse curso. Então, a gente já viu a posição dos 7 chakras principais, lembrando que nós não temos só esses, né? Nós temos chakras secundários também, espalhados aí pelo nosso corpo, relacionados com esses chakras. Temos chakras nas extremidades, nas mãos e nos pés. E esses chakras das mãos é que vão ser super importantes aí no passe, né? Ele vai ser super importante para que a gente possa realizar esse trabalho no passe. Então, vamos trabalhar essa questão do passe espírita e os chakras. Algumas coisas relacionadas aos chakras também foram retiradas do livro Mediunidade, Estudo e Prática, da FEB, programa 1. Então, lá no Livro dos Espíritos, né, lá na introdução do Livro dos Espíritos, eles falam assim para a gente: entre os fluidos e energias que têm origem no fluido cósmico universal, temos o fluido vital, considerado princípio da vida material e orgânica. Seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, nós já vimos isso nos encontros anteriores. Quando a gente reencarna num planeta específico, o nosso corpo para poder transitar nesse planeta, ele vai ser constituído do fluido cósmico daquele planeta. E isso serve para todos os seres que vivem nesse planeta, todos os seres, desde o mineral até o homem, né? Se tiver em outros planetas aí uma forma mais inteligente do que o homem, enfim, a gente não tem conhecimento disso aí. Mas o fluido cósmico da Terra, né, vai ser, no caso nosso, vai ser aquele que vai ser... Vai ser aquele que vai ser... que a gente vai, então, ser constituído, que o nosso corpo físico vai ser constituído através desse fluido cósmico. E é esse fluido cósmico que vai ter uma importância muito grande na questão do passe. Esse fluido, também denominado no passado de fluido nervoso, é de natureza magnética e pode ser transmitido de um indivíduo para outro na forma de passe, segundo a nomenclatura espírita. Então, a gente, quando
a gente vai fazer o passe espírita, a gente mobiliza esse fluido cósmico que a gente tem, que todos nós temos, né? Que é inerente a nós, ele fica armazenado no nosso no nosso corpo. A gente tem o corpo físico, o duplo etérico, ele fica armazenado no duplo etérico e ele é que vai determinar o tempo de vida que a gente tem na Terra também. Então, ele fica armazenado ali e a gente pode fazer as trocas fluídicas, né, desse fluido com a Terra na hora do passe. A gente não doa nada da gente. A gente vai fazendo trocas fluídicas com o próprio planeta e com a espiritualidade superior e com tudo isso, e a gente, então, vai transmitindo o fluido, mas sem perder nada. Algumas pessoas têm essa ideia de que quando a gente faz um passe, quando a gente faz uma oração, a gente doa a nossa energia. Não, a gente não doa. Isso é feito uma troca, né? Transmuta. Para Allan Kardec, a energia magnética ou nervosa é o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes, certo? Então, ele é circulante, como eu acabei de falar, né? Cada criatura assimila a sua maneira e em graus diferentes, né? Nós, quando estamos trabalhando com passe, quando a gente está trabalhando em questões energéticas, a gente aprende a fazer essa circulação do fluido e a gente não tem perda, tá? Então, o passe, tal como é aplicado na casa espírita, não se restringe à simples transmissão de energia magnética advinda do fluido vital do doador encarnado. Implica na transfusão de energias mistas, magnético-espirituais, oriundas, respectivamente, do trabalhador encarnado e do desencarnado, que colabora nesse tipo de atividade espírita. Então, assim, quando a gente vai fazer o passe, a gente vai fazer uma circulação de energia, eu não gosto muito de falar troca, né? Uma circulação de energia nossa, com a Terra, e o espírito que está ajudando a gente, porque como é mediúnico, a gente vai ter um espírito ali também contribuindo com esse passe. Também vai ter a sua energia vital, né, que é diferente da nossa, porque eles não têm mais o duplo etérico, não tem mais o corpo físico, então vai ser uma energia diferenciada que eles vão transmitir para o passista, e o passista, então, vai transmitir uma mistura da energia dele, do fluido cósmico dele, com a energia do espírito que está ali, que é um espírito que tem uma evolução um pouquinho maior do que a do passista, para aquela pessoa que está recebendo. E é essa energia que vai alinhando os chakras da pessoa que está recebendo. E vai trazendo essa sensação de paz, de tranquilidade, de felicidade, porque os chakras vão sendo alinhados. O passe funciona diretamente nos chakras, né? Desde o coronário, vai descendo nos outros, também limpa a aura, enfim, vai aliviando as tensões provenientes daquelas energias que a gente captou por nossa escolha, como a gente já viu, e a gente vai se sentindo mais leve. Então, é nosso dever também, depois de receber o passe, né? Se a gente está lá recebendo, continuar mantendo esse nível de energia que a gente tem quando a gente recebe o passe. Porque, às vezes, se a gente mantiver, a gente vai continuar com aquilo durante muito tempo. Mas se a gente sair na porta do centro, alguma coisa aborrecer, a gente já deixar o nosso nível energético cair, os efeitos do passe terminam também. Nós é que somos responsáveis por esse equilíbrio. O espírito André Luiz esclarece que essa energia constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos. E complementa. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam com a emissão e com a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no tempo do corpo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam.
Lá no Consolador, Emmanuel diz para gente: o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispersando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, o médium passista não precisa pôr a mão na pessoa, ele só precisa pôr a mão sobre a pessoa. Ele não precisa tocar naquele que está recebendo. Então, ele não tem essa necessidade do contato físico, né? Todos os médios passistas têm consciência disso. Quanto à fonte de fluido, consta a gênese que há 3 tipos de fluidos ou energias magnéticas que podem ser transmitidos pelo passe. O passe magnético, puro e simplesmente, o passe espiritual, que é somente do espírito que é evoluído, né? O médium ali nem participa ó, da questão aqui, né? Aqui o passe magnético seria só o fluido cósmico do próprio médium sendo transmitido. Aqui o passe espiritual, somente a energia do espírito protetor, e o passe misto, em que a energia do espírito protetor emana pelo médium e se mistura com a energia dele, que é o fluido universal, e é passado, então, para esse espírito que está recebendo lá. Então, tipos de energias transmitidas segundo a Gênese. Primeiro, pelo próprio fluido magnetizador. É o magnetismo, propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, o fluido do próprio médium. Segundo, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. E o terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. E tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é, em algumas vezes, espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. Então, assim, no centro espírita, o passe que geralmente mais comum é esse aí, o misto, em que você tem a energia daquele que está aplicando o passe junto à energia do espírito protetor. Durante o passe, os fluidos podem ser gerados por um magnetizador ou pela espiritualidade, né? Então, o anímico, que é chamado, que é o magnético, o passe somente espiritual e o passe misto, como a gente acabou de ver. Tipos de energias transmitidas no passe. A atividade de transmissão de passe usual na casa espírita apresenta as características do terceiro tipo, ou seja, de magnetismo misto, uma vez que o doador encarnado de fluidos conta com a colaboração de um trabalhador espiritual. Então, na casa espírita, a gente sempre tem, né, essa contribuição dos espíritos da casa, do nosso mentor, que está ali já irradiando aquela energia com graça, com leveza e com harmonia. Mecanismos do passe. A transmissão e recepção das energias magnético-espirituais através do passe se faz de perispírito para perispírito, de quem doa e de quem recebe. Os benefícios do passe tornam-se visíveis quando aquele que doa e aquele que recebe as energias fluídicas se colocam em uma posição mental adequada, secundada pela fé e confiança no amparo maior. Então, assim, o médium passista, ele não precisa estar, por exemplo, ele passou por várias conturbações durante o dia, ele fala, hoje é melhor eu não dar passe, não. Não precisa pensar nisso. Ele pode ir para o centro espírita, porque durante a palestra, durante o movimento anterior ao passe, ele vai sendo harmonizado para chegar no momento do passe, ele está num equilíbrio interessante para que ele possa transmitir o passe. Claro, quanto mais equilibrado ele tiver, maior vai ser a sensibilidade de ele poder
transmitir essa bondade do espírito de luz que está próximo dele ali. Mas o espírito de luz também dá conta do recado, mais do que a gente, até. Né? Então, a gente pode, quanto mais a gente estiver em oração, quanto mais a gente estiver conectado com a espiritualidade superior, mais esse passe vai ser gostoso para quem dá. Mas para quem recebe, ele vai receber do mesmo jeito. Né? A pessoa tem que ter estudo. Ela precisa, aquela que Kardec fala, espíritas, instruí-vos, para que a gente ganhe, então, moral, e essa moral é dentro de uma concepção completamente diferente da moralidade social, para que a gente possa, então, ser trabalhador, né? Estar a serviço. O estar a serviço é muito importante que a gente tenha essa predisposição para a gente se instruir. Né? E aí, quanto mais estudo, quanto mais instrução a gente tem, mais preparado a gente vai estar para esse momento do passe, mais conectado a gente vai estar com a espiritualidade superior para que o passe possa ser bem gostoso para a gente e para aquele que recebe. Em linhas gerais, o processo de transmissão-recepção fluídica pelo passe pode ser resumido assim. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 70. Primeiro, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha em menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, por exemplo, quando a gente dá um passe numa pessoa que está ali, né, muito doente e tal, a gente pode aumentar um pouquinho esse fluido da pessoa e aumentar a vida dela um pouquinho. Lembra que a gente estudou que a quantidade de fluido que a gente tem é aquilo que vai determinar o tempo de vida que a gente tem também. Então, o passe pode aumentar um pouquinho esse tempo de vida. Não é uma regra, é uma possibilidade. Na Gênesis, lá no capítulo 14, ele fala assim: os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Se os fluidos são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. E o terceiro, que está lá no livro Entre o Céu e a Terra, no capítulo 20, as energias magnético-espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor e através dos centros de força ou centros vitais perispirituais, expressão utilizada pelo espírito André Luiz, e chamada de chakra também. Alcançam os plexos nervosos do corpo físico, distribuindo-se, então, nas províncias orgânicas. André Luiz considera que no perispírito há 7 centros vitais, que se conectam com os 4 plexos nervosos situados no corpo físico. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonias uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, a energia vai fluindo pelos chakras, né, vindo do fluido cósmico que a gente tem lá no nosso corpo, corpo físico, duplo etérico, lá no nosso duplo etérico, e vão vibrando pelos chakras e vai, então, emanando essa energia através das mãos, que também tem os mini chakras aqui, para que seja transmitido para aquela pessoa que está ali recebendo. O formato do chakra é circular, lembrando uma roda, por ser vórtices de energia, dotados de força centrífuga do espírito para a matéria ou centrípeta da matéria para o espírito. Então, ele trabalha para fora, né, quanto também para dentro do nosso campo energético. Movimento circular e horário, faz a energia ser atraída pelo interior dos chakras. Quanto à rotação, ao contrário, a energia é irradiada pelos chakras. Nossa espiritualização possibilita o aumento do tamanho e da sua velocidade, ampliando nossa percepção espiritual.
Então, quanto mais a gente estiver ligado na espiritualidade, quanto mais estudo a gente tiver, quanto mais a gente estiver em contato com a espiritualidade maior, melhor os nossos chakras vão trabalhar, funcionar, maior será a nossa percepção espiritual. Tudo isso indica, né, de acordo com tudo que a gente já estudou até hoje. Tamanho reduzido em 5 centímetros, ampliado 15 a 25 centímetros de diâmetro, variando seu tamanho e colorido, depende da condição moral. Então, quanto mais a gente estiver ligado à espiritualidade, à oração, à prece, né, à meditação, maior o chakra vai ser. Quanto menos ligado à espiritualidade, quanto mais afastado disso, menor ele vai ser, podendo chegar a 5 centímetros de diâmetro. Num corpo saudável, todos esses vórtices giram em uma grande velocidade. Os pensamentos positivos aumentam o movimento do chakra e os negativos diminuem. Inibido ou bloqueado é disso que resulta a doença. Como a gente já viu, né? Quando os chakras ficam bloqueados, ali vão aparecendo larvas espirituais e essas larvas vão produzindo doenças no nosso corpo. A gente já trabalhou essas ideias. Então, são os 7 centros principais aí, né? Destacados também por André Luiz. O espírito André Luiz assinala a existência de 7 principais estruturas perispirituais de natureza eletromagnética, denominadas centros vitais ou centros de força, os quais governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando de peça motor, de que se serve tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Então, é o chakra coronário, que é esse que tem a ligação com o cosmo, com toda a espiritualidade, com tudo, que vai reger todos os outros centros de força. Os demais centros vitais, considerados como secundários, são os que seguem. Então, são os centros de captação, armazenamento e distribuição da energia vital. Fisiologicamente, são transformadores de energia, tornando a energia espiritual mais condensada para poder ser utilizada no corpo físico. E essa transformação da energia vital, né, condensando, faz com que os espíritos mais necessitados reconheçam a gente, né, a gente encarnado, porque a gente tem essa energia mais condensada. E é por isso que a espiritualidade superior precisa do nosso trabalho, porque como a gente consegue condensar essa energia através dos chakras, fazendo com que ela fique perceptível para os espíritos que estão perdidos, que são sofredores, aí vai acontecer a mediunidade, e é nesse sentido que a gente vai contribuir no serviço da mediunidade. Porque os espíritos necessitados vão nos reconhecer, tanto nos trabalhos mediúnicos, na mesa mediúnica, como também nessa troca de energias, o corpo físico sente mais quando tem, né, a energia física, efetivamente, nossa, sendo transmitida ali junto com a energia do espírito de luz. Essa sensação física que o chakra consegue fazer, a transformação para poder fazer com que fique mais condensado, é que faz com que o passe fique mais gostoso quando ele é aplicado também por um médium e não só pelo espírito de luz. A gente sente mais, né? Porque nós temos esse físico muito aflorado ainda, tanto que a gente está na Terra. As energias por ele captadas estimulam o sistema nervoso e endócrino a produzir secreções hormonais que geram o funcionamento fisiológico dos órgãos. A energia mental do espírito está ligada ao seu bom ou mau funcionamento. Os centros de força do perispírito captam as vibrações do espírito e transferem aos centros de força do duplo etérico e as filtram e as remetem para as regiões dos plexos correspondentes ao corpo físico. Existem energias que são necessárias ao metabolismo do corpo físico, mas devido à sua densidade, não podem entrar pelo centro de força do perispírito. Então, são absorvidas pelo centro de força do duplo etérico e são usinadas antes de descerem para o corpo físico. Isso vai também acontecer
no momento do passe, no momento da transmissão de energia. Os chakras intermediários do perispírito são os responsáveis pela transformação do fluido cósmico universal em fluido vital espiritual. Os chakras intermediários do duplo etérico são os responsáveis pela absorção do fluido vital espiritual e em transformá-lo em fluido vital físico. O sistema nervoso, as glândulas endócrinas e a coluna cervical, medula, são os condutores de energia do corpo físico. E essa energia, ela vai também ser movimentada no momento do passe. Os centros de força do duplo etérico são órgãos semimateriais responsáveis não só pela comunicação, mas, sobretudo, pela usinagem, reciclagem e filtragem das energias perispirituais para o corpo e vice-versa. Então, você vai ter essa passagem, né? Reparem aqui que você tem a energia entrando e também saindo do corpo. Os centros de força no perispírito têm correspondência com os plexos do corpo físico. Frontal e coronário localizam-se no cérebro, na hipófise e epífise ou pineal. A gente já trabalhou todas essas ideias, né, de hipófise, epífise, glândula pineal. Então, o principal centro vital é o coronário, que detém controle sobre os demais, segundo as seguintes explicações do orientador espiritual. Estou lá em A Evolução em Dois Mundos, né, do André Luiz, trazido pelo Chico Xavier. O centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, é centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Então, aqui a gente tem o chakra coronário, que está localizado no topo da cabeça, né? Ele recebe os estímulos do cérebro, ele manda, na verdade, os estímulos para o cérebro. A gente já trabalhou essas ideias de maneira bem exaustiva. O que o médium em desenvolvimento poderá sentir? Como se a cabeça crescesse, ou uma certa pressão sobre ela, tontura, ou mesmo ideias diferentes. Isso se relaciona com a glândula pineal. Quando eu estava em desenvolvimento, eu sempre sentia uma energia subindo assim por trás, pelo pescoço, vindo até a cabeça, assim. Uma energia que subia, assim. Isso foi diminuindo aos poucos, né? Então, eu sentia a presença dos espíritos perto de mim, enfim, na hora que eu estava em trabalho, com essa energia subindo, assim, tipo uma cosquinha que subia, assim, desde do pescoço até o topo da cabeça, assim. Então, cada um tem uma sensação diferente, né? Eu nunca tive dor de cabeça, tontura, nada dessas coisinhas, não, mas tem pessoas que têm. Então, é normal, né, ter isso na hora da gente estar em desenvolvimento aí da mediunidade. Os centros de força secundários são os outros chakras que vão vindo aí, né, na continuidade aí a partir do chakra coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córvice encefálico, na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismos, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos. André Luiz informa também que o centro cerebral administra, em consequência, as percepções gerais, inclusive as sensoriais, assim especificadas. A visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Então, esses poderes psíquicos são os poderes da mediunidade. Isso está lá no livro Entre a Terra e o Céu.
Então, a gente tem o chakra frontal, que a gente já trabalhou bastante também. Ele fica aqui no meio aqui dos nossos olhos, né? Aqui no topo do nariz. É o chakra do terceiro olho. O que o médium em desenvolvimento poderá sentir aí com relação a esse chakra? Influenciação dos sentidos, ouvidos sensíveis, olhos com muita claridade, sombras, turvação, lágrimas, no olfato, odores desagradáveis ou perfumes, no tato, mãos e pés frias ou suarentos, impulsos para escrever, no paladar, salivação excessiva ou boca seca, além de exercer de esterilização dos fluidos ectoplásmicos para a materialização de efeitos físicos. Então, quando a mediunidade vai atuando nesse chakra, vai acontecendo tudo isso. Pode não acontecer também, tá? Não tem uma regra, na verdade. Isso são possibilidades, não tem uma regra. Centros de força secundários lá, então, o centro laríngico preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Esse centro de força controla, portanto, os processos da fala e respiração. Isso está lá entre a terra e o céu. Depois, então, aí o chakra laríngeo, ele fica aqui na garganta, localizado aqui, né, perto mesmo da tireoide. O que o médium em desenvolvimento poderá sentir nesse chakra? Língua dormente, saliva grossa ou excessiva, dormência nos lábios ou em todo o aparelho fonador, trem na garganta, no dizer de Chico Xavier. O cardíaco sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Isso está lá também entre a terra e o céu. O que o médium em desenvolvimento poderá sentir nesse chakra? Taquicardia, pressão no peito, respiração profunda e rápida. Aí a gente pode pensar, nossa, está sendo um pressentimento, isso não está sendo bom para mim. Não é nada disso, é só a mediunidade sendo aflorada ali naquele momento. Falta de ar, sensação de doação fluídica nesse centro de força, atua na simulação dos campos emocionais dos comunicantes. Os mentores costumam se ligar ao médium pelo chakra cardíaco, por isso que as sensações são mais fortes aí. O esplênico, além de atuar sobre o baço, como o nome indica, age sobre todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos. Então, o que o médium de desenvolvimento poderá sentir nesse chakra? Mal-estar na barriga, tremor, arrepios, pernas enfraquecidas e doloridas, plexo correspondente ao centro de doação fluídica, chakra mais visado por entidades vampirizadoras, que através do esplênico sugam as energias da vítima. Então, assim, mal-estar na barriga pode dar aquelas dores, né? Arrepios, tremores, enfim, as pernas enfraquecidas, a pessoa pode ter todas essas sensações. Pode, né? No desenvolvimento aí da mediunidade, quando a gente está no inicinho. O gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Dessa forma, tem ação sobre a digestão e absorção de alimentos, está lá em Evolução em Dois Mundos também. O que o médium poderá sentir? Enjoo, náusea, dores, gases, quenturas ou friagens nesse chakra. Genésico, considerado o santuário do sexo, pois por este centro dos corpos físicos são construídos nos processos reencarnatórios. Então, é através disso que a reencarnação é possível, guiando a modelagem de novas formas entre os homens encarnados ou estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, associação e a realização entre as almas. Isso também está lá em Evolução em Dois Mundos. Então, o genésico, né? E o básico, que se ligam muito, muito fortemente um ao outro aí. O que o médium de desenvolvimento poderá sentir? Vibração no baixo ventre, dores nos membros inferiores. Classificação de força em função à mediunidade. Então, a gente tem o coronário e o frontal, são ligados diretamente à espiritualidade. Os sentimentos
passionais são ligados ao laríngeo e ao cardíaco. A parte fisiológica, o funcionamento do organismo, está ligado ao gástrico, ao esplênico e ao genésio. Alimento dos chakras, prece, água fluídica, passes, bioenergia, contato com a natureza, respiração, reforma íntima, né? Os 4 plexos nervosos do corpo físico são os que seguem. O plexo cervical abrange os nervos da cabeça, pescoço e ombro. Branquial, nervos da região peitoral, tórax e dos membros superiores. Lombar, nervos que irrigam as costas, virilha, abdômen, membros inferiores. E o sacro, nervos de pelve, nádegas, órgãos sexuais, coxa, perna, pés, devido à interligação do plexo lombar e do plexo sacro, por vezes é desligado do plexo lombo-sacro. Então, os plexos eles ficam no pretérito. Os plexos nervosos, em número de 4, são localizados no corpo físico. São estruturas organizadas e na forma de rede. Vemos, então, que os centros de força ou centros vitais fazem conexão com o veículo somático por meio dos plexos nervosos. Então, os chakras localizados no perispírito fazem contato através dos plexos com o nosso corpo físico. No perispírito, o sistema nervoso liga-se através dos plexos e gânglios, entrelaçamento de muitas ramificações de nervos ou filetes musculares e vasculares. O sistema nervoso permeia todo o corpo físico em verdadeiras linhas, pois as células se tocam e os nervos formam cordões. Em certos pontos do corpo, as células formam uma espécie de rede entrecruzando-se. Esses pontos são os plexos nervosos. Lá na Gênese, Kardec também fala sobre esses plexos. Como os centros vitais do perispírito se conectam com o corpo físico por meio dos plexos nervosos, percebe-se que um plexo nervoso está obviamente relacionado a mais de um centro de força perispiritual. Nesse sentido, as energias do passe, chegando ao perispírito do receptor, alcançam naturalmente o seu veículo físico, saturando de fluidos salutares a estrutura orgânica enferma, uma vez que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, ele fala aí, né, quando a gente viu tudo isso relacionado aos plexos, relacionado a tudo para chegar aqui, que é através disso aí que o passe vai atuar. E ele vai atuar na cura, então, perispiritual, para chegar na cura do corpo físico, e isso é feito através dos plexos nervosos. Do mesmo modo que os plexos são formados pela concentração da rede nervosa, os centros de força o são pela concentração das nádeas. Há muitos outros nas pernas, pés e outras partes do corpo, por volta de 88. Então, como eu falei, a gente tem 7 centros, né, que são aqueles que o André Luiz definiu. A gente tem os plexos solares, mas a gente também tem os chakras secundários, os plexos secundários que vão circulando no nosso corpo como um todo. Lá na Gênese ele continua. A pessoa que transmite o passe, quanto o que o recebe, ambos devem se colocar em uma posição mental favorável à adequada transmissão e recepção energética. A vontade de auxiliar o próximo e a vontade de ser beneficiado são elementos fundamentais. Então, quem está ministrando o passe se coloca a serviço do Criador e não pensando assim, eu vou passar essa energia para essa pessoa porque é essa que ela está precisando, que ela me falou que estava com uma dor de barriga ali. Às vezes aquela dor de barriga não vem da barriga, vem de outra coisa. Então, a gente não deve direcionar nada, a gente deve deixar a espiritualidade direcionar. A gente deve se colocar a serviço mesmo e só fazer a imposição de mão, porque através dessa imposição a coisa vai fluir, o passe vai fluir, a energia vai fluir de uma maneira muito mais interessante do que se a gente ficar direcionando, porque a gente sabe muito pouco do que a pessoa precisa realmente. E a pessoa que está recebendo também deve se colocar nessa posição favorável de receber, né, de estar aberta a receber aquilo que o passe vai poder transmitir para ela.
Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qualquer direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma força, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades como o químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Então, quando o médium está com essa predisposição e a pessoa que está recebendo também, existe uma mudança enorme dentro daquele corpo físico e dentro do corpo físico também do médium, porque ele vai estar ali a serviço, ele vai estar recebendo também tudo isso, e vai ser transmitido ali cura, vai ser transmitido harmonia, o equilíbrio dos chakras, tudo isso vai ser transmitido ali. Para a gente ter saúde física, a gente tem que ter chakras equilibrados e harmonizados. Absorvidos e metabolizados, os fluidos circulam pelos diversos centros de força com movimentos circulares de expansão e concentração no sentido vertical e horizontal, e são canalizados segundo o padrão vibratório de cada pessoa. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam sobre os plexos. Além da vontade, a prece é outro recurso inestimável. A oração eleva as vibrações espirituais de quem ora e atrai a assistência dos bons espíritos, criando-se um clima de serenidade necessário ao bom aproveitamento da irradiação e energia magnético-fluídica. Então, se colocar em oração faz com que a gente se eleve espiritualmente, né? A gente vai estar ligado à espiritualidade superior. O nosso chakra aqui, ó, vai se conectar mais rapidamente com ela. Então, no momento do passe, se a gente estiver em prece, tanto quem está em posição de fazer o passe, quanto quem está recebendo, vão ter aí uma ligação mais forte com a espiritualidade superior, e esse passe vai ser mais energeticamente positivo. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si sua assistência e para os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. O passe espírita e os chakras, então. O distúrbio ocorre pela alteração na rotação do chakra em desequilíbrio, que passa a girar em sentido anti-horário. Além de não captar energia para a região, a corrente energética flui para fora do corpo. Qualquer disfunção afeta as glândulas correspondentes. Então, se a gente está com um chakra, por exemplo, cardíaco comprometido, ele vai comprometer o coração e tudo que está em torno aqui, né, dessa parte que ele está regendo, certo? Assim também o gástrico vai comprometer o estômago e assim vai. Está passível de dois tipos de desequilíbrio. Inibição, quando a energia não é absorvida corretamente, gera um bloqueio, causando uma hipoatividade, inércia, depressão, cansaço, sonolência, hipoglicemia. Congestão, quando há um acúmulo de energia, gera uma hiperatividade, inflamando as glândulas ou órgãos. As regiões inflamadas vão produzir hipertensão, hipersecreção dos ácidos, hipertireoidismo. O passe atua diretamente sobre o perispírito, agindo de três formas diferentes. O mecanismo de asepsia, limpeza do campo vibratório para o recebimento de energias salutares, facilitando até a maior absorção dessas energias. Revitalizador ou ativante, compondo as energias perdidas. Dispersante, eliminando os excessos e distribuindo de uma maneira igual os fluidos doados ao longo do campo vibratório, por todos os chakras ou centros de forças. Então, ele vai atuar nessas três camadas. Então, no momento inicial, vai fazendo a limpeza, depois vai revitalizando, depois vai dispersando todas essas energias que não são salutares para nós. A postura durante o passe, né? É importante que a pessoa que esteja recebendo esteja de olhos fechados, coluna o mais ereta possível, mas também relaxado, não pode sentir dor. A palma da mão virada para cima e a planta dos pés no chão.
Recolhido em prece, o homem de boa vontade recebe recursos do plano superior, projetando-os depois na direção de um enfermo ausente, cuja figura mentaliza. O passe à distância ou irradiação. Então, assim como a gente pode dar um passe presencial, uma pessoa ali sentadinha, a gente está ali com a mão posta, pode ser pelas costas da pessoa, pode ser pela frente, tanto faz. Não tem uma regra que diz que tem que ser atrás ou na frente, né? Cada centro espírita trabalha de uma maneira e as duas maneiras são bem-vindas. Mas a gente também pode dar um passe à distância, né? Irradiando pensamentos, a gente se conecta com a pessoa e pede à espiritualidade superior que nos conduza para poder levar esse passe até essa pessoa que está lá internada, que está lá sozinha no hospital, né? E irradiando, então, as energias de amor. A gente também pode trabalhar com autopasse, fazendo uma limpeza em nós mesmos. O objetivo, autolimpeza do médium trabalhador. Funciona eficientemente como um instrumento de limpeza e reequilíbrio do nosso sistema energético. Então, a gente pode pedir à espiritualidade superior, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que deem um passe na gente. A gente pode se colocar sentado, com as palmas da mão para cima, e sentir, e receber. Ou então a gente mesmo pode passar a mão pelo nosso corpo, irradiando essa energia. Tanto faz. Né? Pode ser dos dois jeitos, aquele jeito que você sentir mais necessidade no momento do autopasse. E por hoje foi isso. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, que tenham ficado claras as ideias sobre como que o passe age, né, nos chakras e como faz diferença para a nossa vida. Então, na semana que vem, a gente vai ter nossa última aula. A gente vai falar sobre como equilibrar os chakras com meditação, com prece, com alguns mecanismos que a gente pode utilizar para isso. A gente já viu hoje o passe, semana que vem a gente vai ver outros mecanismos que podem, então, atuar sobre esses chakras. Personária. Autoconhecimento, harmonia e bem viver. Meditação guiada para a harmonização dos centros energéticos. Sente-se confortavelmente com sua coluna ereta. Perceba seu corpo físico desde os pés até o topo da cabeça. Respire profundamente. Mais uma vez, profundamente. E mais uma vez, preste atenção na sua respiração profunda. Solte todo o ar que está represado dentro de você. E deixe agora a sua respiração suave, normal, ritmada, livre. Vamos através da nossa imaginação, da nossa intencionalidade. Tudo que pensamos e imaginamos é verdade. Então vamos limpar toda a energia negativa que esteja obstruindo nossos centros energéticos, para que tenhamos mais energia efetivamente para realizar o nosso dia a dia com mais amor, com mais alegria, com mais responsabilidade, com mais consciência. Então vamos imaginar com os olhos da nossa mente, nosso primeiro chakra, que se situa na base da nossa coluna, lá embaixo no cóccix. Vamos imaginar um fogo vermelho, bem forte, queimando toda a energia negativa, toda a energia de raiva, de medo, de desavenças, de guerra, de pavores, de ódios, toda a nossa energia negativa sendo queimada neste momento e transformada em força, em determinação, em amor,
em qualidade de vida, em firmeza. Permita queimar e transmutar. Foque na transmutação, no positivo. Deixe esse fogo ir subindo e as suas chamas vão ficando alaranjadas. Elas chegam até o seu umbigo. Esse alaranjado, essa chama alaranjada, ela vai tratar do seu segundo centro energético, o chakra sexual, o segundo chakra, o chakra do poder pessoal. Então deixe que ele queime toda a baixa estima, toda a negatividade. Permita que esse fogo laranja queime toda a emoção negativa presa nesse chakra e transforme e transmute em poder pessoal, em alegria, em equilíbrio. Imagine esse fogo transmutando todas essas energias em positivas e subindo, ficando ainda maior, mais forte, indo até a boca do seu estômago, essa região do estômago, que é o nosso terceiro chakra, onde moram nossas emoções negativas. Todas as nossas emoções ficam registradas nesse chakra. Vamos permitir que esse fogo que está começando a ficar dourado queime todas essas energias e essas emoções negativas, todas as guerras, todos os medos, todas as aflições, transformada em positivo, em amor, em confiança, em felicidade, em equilíbrio, em consciência, em autorresponsabilidade, falta de vitimismo, que o vitimismo vai embora, limpando, transmutando, deixando você mais leve, vivendo uma vida mais leve. E esse fogo vai se expandindo ainda mais, porque ele está crescendo lá de baixo, vermelho, laranja, amarelo, dourado, e aí ele passa para o cardíaco, que é o quarto chakra, o chakra cardíaco, que está no centro do nosso peito, que é onde geramos o nosso amor, onde recebemos e damos amor. Então deixe que esse fogo, que vai ficando esverdeado, com um pouco de rosa, ele vai queimando e desobstruindo completamente a sua capacidade de amar, a sua capacidade de receber e dar amor, em todos os níveis, em níveis materiais, emocionais, mentais e espirituais. Deixe que esse fogo vá queimando, desobstruindo. Não importa o que está preso em cada chakra, o que importa é o seu comando de permitir que tudo seja desobstruído, que tudo seja limpo, purificado, liberado, para que você possa realizar de forma diferente. Queimando. E permita, através da sua respiração, através da sua intencionalidade, que esse fogo sagrado vá subindo ainda mais, chegando no chakra da laringe, na sua garganta, o quinto chakra, o chakra da palavra, da materialização do que você está pensando.
Esse é o chakra do poder, de um poder absoluto na matéria. Esse chakra guarda também todos os sapos que você engoliu, todos os choros que você não chorou, todos os gritos que você não deu. Então, deixa esse fogo subir que está ficando azul, um azul claro, celeste, lindo, 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 meio prata, que vai queimando, 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 expandindo e queimando toda essa região, toda a energia negativa que te impede de ter mais silêncio, de abrir a boca e falar só as coisas corretas, as coisas boas, que materializam coisas boas para você, transmutando toda a guerra, toda a discórdia, toda a discussão. Permita que tudo saia, que tudo se transforme aqui, agora, queimando. Deixa o ar entrar e o ar sair com todas essas coisas ruins e deixando o novo entrar, esse sagrado, essa cura, essa autocura que você está se fazendo. E deixa esse fogo subindo, subindo e ficando ainda mais forte, num azul celeste mais escuro, um azul índigo, brilhante, poderoso, que é da sua mente, que é o ponto entre as sobrancelhas. Permita que esse fogo sagrado queime, 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 queime todos os maus pensamentos, os pensamentos negativos, as histórias que você vive contando para você, que são ilusões, porque você tem medo de repetir o passado. Deixa isso queimar, queimar, ir embora, sair, queimar no seu inconsciente, queimar no seu consciente, na sua mente, para que você possa parar de pensar o tempo todo isso e naturalmente você acaba reeditando tudo que você pensa, tudo que você já viveu. Então solta, queima, deixa esse fogo azul brilhante queimar todos os pensamentos negativos. Tenha fé, acredite. É possível com a sua intencionalidade, com a sua escolha. Escolha isso agora. Deixa sua mente mais vazia, mais livre. Esvazia essa sala da mente. Limpa ela. Deixa queimar. E esse fogo agora ele vai subindo para o 7º chakra, que fica no topo da sua cabeça, que é um fogo violeta, púrpura, também muito brilhante, que é como uma coroa na sua cabeça, que é o seu contato com a sua intuição, com as respostas do novo, que é a sua ligação com o universo. Então deixe, permita, direcione esse fogo sagrado para desobstruir esse seu canal da verdade, que vai te ajudar a viver no dia a dia, a escolher melhor, não só os seus pensamentos, as suas palavras, as suas emoções e as suas ações. E veja com os olhos da sua mente um fio dourado entrando por este fogo violeta e descendo até o seu chakra base, passando entre o 6º chakra no meio das sobrancelhas, descendo para o 5º na sua garganta, para o 4º no seu coração, para o 3º na boca do seu estômago, para o 2º abaixo do seu umbigo, até chegar na base da sua coluna,
onde tem a Kundalini, onde mora essa energia sagrada chamada Kundalini, onde tudo se alinha e a energia sobe e desce com flexibilidade, com leveza, trazendo a harmonia para você como um todo. Permita que esse fogo que nasce vermelho e tem as suas pontas violetas no topo da sua cabeça, se expanda para todo o seu corpo físico, se expandindo além de você, para todos os seus corpos energéticos. E aí, você intencionaliza que a partir deste momento, você tem proteção absoluta, física, emocional, espiritual, para seguir o seu dia a dia. E que assim seja. Gratidão a todos pela companhia, pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas do centro que não são espíritas, mas são simpatizantes. A todos, gratidão pela companhia, gratidão por estarem juntos comigo aqui e até semana que vem no nosso fechamento do curso. Gratidão a todos, Namastê.